Eu sou Alice Maria Paiva, sou professora. E assim, a cada dia tem sido mais preocupante, porque a gente só ouve falar de cortes e mais cortes de verba para a educação. Bate até um desespero. E aí eu me lembro do Darcy Ribeiro, quando ele dizia que a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Eu simplesmente acho que a gente não pode acreditar num país que não investe em educação. Eu te pergunto, sem educação, o que é o ser humano? Meu nome é Luciana Vitor e eu sou professora do ensino fundamental há 25 anos. E essa profissão de professora não sai da gente. Quando a gente não está na escola, a gente está em casa pensando para a escola, mas é tanta falta de estrutura, né? Escola caindo aos pedaços, é falta de material, é aluno violento, é muito complicado, é muito difícil. Às vezes falta papel para a gente aplicar uma prova. E muitas dessas vezes a gente precisa colocar do próprio bolso se quiser conseguir educar. Boa noite. Meu nome é Humberto Arthur Emílio Ernesto Batista. Eu sou o professor substituto de vocês. Ou vocês podem me chamar apenas por professor. Humberto Arthur Emílio Ernesto Batista. O antigo professor de história de vocês precisou ser demitido. Nós da secretaria recebemos algumas denúncias e achamos mais prudente averiguar. O que há segundos atrás eu achei que pudesse ser uma acusação sem lógica ao meu nobre colega de magistério. E se de fato a minha presença aqui era realmente necessária, agora eu não tenho dúvidas. Essa escola precisa de mim mais do que qualquer uma outra. Bom, vamos começar. Nossa aula é curta e temos pouco tempo. Por favor, peguem os seus livros de história que estão embaixo de suas cadeiras. Por favor, peguem os seus livros de história e abram na página 52. Repetindo, peguem os seus livros de história e abram na página 52. Agora joguem fora. Isso não serve mais. O novo modelo de ensino está reavaliando alguns dados que não convêm para o nosso conhecimento. São dados, digamos assim, um tanto questionáveis e incertos. Na aula de hoje, eu vou começar com um tema novo com vocês. Eu não sei exatamente onde é que o antigo professor de vocês parou com a matéria, mas isso pouco importa. Por favor, se coloquem todos de pé. Por favor, se coloquem todos de pé. E vamos recomeçar. Alguém sabe me dizer alguma coisa sobre esse tema? Alguém? A história está aqui para ser recontada, mas sem correntes que influenciem ou desvirtuem o pensamento do cidadão. Sem filosofia, sem sociologia, sem essa baboseira toda. É muito fácil pensar história e direitos humanos quando a gente se prende a apenas um lado dos fatos. E a verdade é,
os fatos não estavam corretos. Quando o Cabral chegou aqui, isso era a terra de ninguém. Nada com coisa nenhuma, cheia de índio, 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 mato, 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 índio, 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 mato, mato, mato. E sejamos francos, o que traz de interessante para vocês é aprender algo sobre 22 de abril de 1500. Nada. Isso é história factual. É um monte de datas que a gente aprende e decora para depois responder na hora da prova. Se é para decorar, que a gente decore a tabuada ou a Bíblia. Mas aí vocês vão me perguntar, professor Humberto, Arthur, Emílio, Ernesto, Batista, morreram alguns índios? Morreram. Eles eram escravizados? Sim. Quando não se matavam, sim. E como fica a nossa dívida histórica? Gente, com todo respeito, alguns querem que os índios fiquem lá nas suas terras como se fossem animais pré-históricos. Não é pré-histórico, não. Eles são seres humanos, sabem usar um celular. A nossa reparação tem que vir agora, fazendo com o quê? Com que eles abandonem as suas aldeias, venham para as grandes cidades em busca de quê? Saúde, educação, trabalho bem remunerado, saneamento básico e Wi-Fi. Como acontece em todo o país civilizado, como nos Estados Unidos, por exemplo. Eu me lembro quando eu era jovem, acreditava no mundo melhor, num país melhor. Quando nós saíamos às ruas cheio de esperança, com as caras pintadas de verde e amarelo, gritando: diretas já! Diretas já! Diretas já! Diretas já! Como a gente é idiota, né? Acredita que tudo pode ser diferente, que a gente pode mudar o mundo. Só que na idade de vocês, a gente não tem a cabeça bem formada para algumas coisas, o que de certa forma não é ruim ou é errado, só que o jovem não sabe o que é certo ou errado, não possui disciplina. E eu digo isso por experiência própria. É com o tempo que a gente amadurece e abandona a tolice. E é nesse momento que a gente entende qual é o nosso papel na vida, que é o quê? Lutar pelo nosso país. Deus no coração. Construir uma família, comprar uma arma e protegê-la. Só que o jovem, ele não se atenta ao que está acontecendo à sua volta. Fica vidrado na frente de um celular, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Fica fazendo pesquisas absurdas na internet o tempo inteiro, enviando áudios, mensagens, trocando nudes. Um verdadeiro horror. O único grupo de WhatsApp que vocês realmente precisam participar é o da família. Gente, o que eu vou contar para vocês agora não pode ser gravado ou filmado em hipótese alguma. Eu já fumei maconha. Eu era jovem, fui levado pelo calor do momento. E naquela época, a gente achava que isso não fazia mal algum. Uma mentira. A maconha é a grande vilã das drogas. A maconha, ela desvirtua a pessoa.
Falando nisso, eu estou olhando aqui nessa sala e estou vendo que nós temos um bando de maconheirinho presente, né? Vocês estão fodidos. Vai ter revista na porta da escola. As coisas voltaram para o prumo. Não andou na linha, perde ponto. Mas, como eu estava falando para vocês, quando eu era jovem e eu fumei maconha, eu fiz coisas que eu me arrependo até hoje. Coisas que colocariam a minha carreira, a minha família, até a minha própria vida em risco. Aliás, eu nem sei porque eu estou falando isso para vocês. Me desculpem, por favor, me desculpem. Vamos falar sobre algo mais banal, algo mais supérfluo, como você. Qual é a fantasia que você mais gosta? Isso, você. Qual é a fantasia que você mais gosta? A minha é: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Ninguém será submetido à tortura, a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Eu acho isso tão engraçado de direitos humanos. Por favor, repitam comigo, por favor. Aqui, direitos humanos. Aqui do outro lado, humanos, direitos. Novamente, direitos humanos para humanos, direitos. Direitos humanos, vamos lá, para humanos, direitos. Isso é uma piada. Certamente foi escrito por algum europeu num país de primeiro mundo que não tem 1/3 dos problemas que tem do lado de cá. Isso é um mimimi, é um blá blá blá, é um vitimismo histórico. Querem enfiar a goela abaixo que a gente precisa de política de reparação. Reparação de quê? A culpa é minha? A culpa é sua? Que culpa tenho eu? Que culpa temos nós? Se no século XXI o país não tenha trabalho, moradias de qualidade, educação e viva a margem da sociedade. Intervalo. Intervalo. Eu estava vendo aqui na grade de vocês que vocês tinham que ter aula de República Velha, mas eu vou cortar. Sabem por quê? Porque eu quero. Sem paciência para falar de Primeira República, Era Vargas, e também não estou com paciência para falar sobre Jango e Juscelino. Sabem por quê? Porque eu não sei. Eu nunca soube. Eu detestava aprender isso na escola. Quanta coisa inútil a gente aprende ao longo da vida. Quem vive de passado é museu. Mentira, o museu pegou fogo. Nem museu vive mais de passado. Agora eu acho isso tão simbólico. O país em cinzas e a fênix renasceu em verde e amarelo. A única parte do currículo de vocês que devem se atentar é exatamente a parte da Revolução de 64, que vai ser autorizada a sua reformulação pela nossa Secretaria de Educação. Então, por favor, repitam comigo. A Revolução de 64. Mais uma vez, a Revolução de 64. Novamente, a Revolução de 64. Vocês estavam sendo condicionados a chamar movimentos políticos legítimos de golpe. Onde já se viu? Algum golpe político no Brasil? É tanta gente ignorante por excesso de leitura que me faz questionar a real necessidade da sala de aula. Desculpem. Desculpem, é o meu celular. É um Twitter, 140 caracteres, da maneira que deve ser.
É um vídeo, deixa eu ver. Em algum momento da nossa aula nós falamos algo sobre educação sexual? Não, então não tem razão de falarmos sobre esse vídeo. A Revolução de 64 teve na história do nosso país os seus principais presidentes de Estado. Quais eram eles? Quais eram eles? Quais eram eles? Ninguém responde. Mas a partir de agora, vocês vão saber. Vamos começar pelo mais importante, Castelo Branco. Humberto Castelo Branco. É com ele que se instala o movimento de 64. Foi praticamente um salvador da pátria. Permite que aconteça mudanças históricas em nosso país. Até que em 67 entra Costa e Silva, Arthur Costa e Silva, e faz uma das coisas mais importantes para o país durante seu governo, que foi a Constituição de 67. Arthur Costa e Silva buscou institucionalizar e legalizar o regime militar, aumentando o controle do poder executivo sobre o legislativo e judiciário, criando desta forma uma hierarquia centralizadora completamente diferente desta bateção de cabeça nos dias de hoje. Mas foi com Médici, Emílio Garrastazu Médici, que exigiu na sua posse a reabertura do Congresso Nacional em 1969. E as pessoas ainda têm a coragem de dizer que foi um golpe militar. Gente, teve a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, a hidrelétrica de Itaipu. E se não fosse pelo ditador, nós estaríamos no escuro até hoje. Geisel, Ernesto Geisel, foi um verdadeiro exemplo de nacionalismo durante a Revolução do país. Patriota de verdade, fez com que a Petrobras fosse 100% estatal. E isso durou até a década de 90. E se tudo continuasse nessa linha, hoje nós seríamos um outro país. Em 15 de março de 1979, assume o nosso último presidente da República, João Batista Figueiredo. Uma lástima. Ele era um verdadeiro gentleman. Fez coisas que eu jamais permitiria, como a anistia a presos políticos com base em atos institucionais e a volta dos exilados ao Brasil. Tem gente que sabe perdoar, né? Eu não sei. Mas vocês vão me questionar. Professor Humberto, Arthur, Emílio, Ernesto, Batista, nós não tivemos muitos problemas durante a Revolução de 64? Tivemos. Muita inflação? Tivemos. Tortura e perseguição aos artistas? Tivemos. Corrupção e falta de transparência? Sim. Mas nada muito diferente dos dias de hoje.
Gente, se era para a gente ter uma vida tranquila, a gente não teria nascido no Brasil. Se a gente nasceu onde nasceu, é porque vai ter que trabalhar muito para sair dessa merda, né? Eu só não entendo porque hoje um jovem não possa trabalhar desde cedo. Como é que um jovem pode amadurecer e se tornar um adulto responsável se ele só pode trabalhar legalmente a partir dos 18 anos? Eu sei, você sabe, todo mundo aqui sabe, que com 15 anos ninguém mais é bebê. Eu acho uma hipocrisia essa questão da maioridade penal. Aqui deveria ser como nos Estados Unidos. Cometeu um crime, vai pagar por ele, independente da idade. Isso, para mim, é democracia. Inclusive, eu estava lendo esses dias uma história na internet, lembrei agora, e que exemplifica bem o que eu estou querendo contar para vocês. Um garotinho de 4 ou 5 anos, eu não me lembro muito bem, adorava videogames e pediu ao pai um novo PlayStation. O pai dele disse que não, que esses jogos eram muito violentos e que faziam mal irreparável para as crianças. O garotinho de 4 ou 5 anos, eu não me lembro muito bem, perdeu a paciência, pegou a arma do pai e deu um tiro na cabeça dele. Pá! A autópsia concluiu que a morte do pai foi instantânea. E aí vocês vêm me questionar. Professor Humberto, Arthur, Emílio, Ernesto, Batista, é por isso que a gente não concorda com a posse de arma para o cidadão de bem. Gente, nesse caso, o problema nunca foi a arma, foi o PlayStation. Quantas histórias que nós ouvimos de atiradores que invadem escolas e que saem matando um monte de gente por conta de uma brincadeira, que hoje em dia todo mundo chama de bullying. Gente, estamos criando uma geração de pessoas fracas, que não vai aguentar a menor porrada da vida. Eu sou feia, faça uma plástica. Eu sou gordo, emagreça. Eu sou baixo, cresça. Que culpa nós temos se você nasceu assim? E digo mais, se todos os professores estivessem armados e treinados em sala de aula, muitos desses problemas não teriam acontecido, porque basta um soldado e um cabo na porta de cada escola e tudo estaria resolvido. Em todo caso, o que eu estou querendo contar para vocês com essa história é o seguinte, é que o garotinho de 4 ou 5 anos, eu não me lembro muito bem, foi incriminado e preso pela morte do pai. E é assim que tem que ser. Crime é crime e tem que ser penalizado. Gente, ficou alguma dúvida sobre o conteúdo que eu passei para vocês até aqui? Sim? Se sim, procure no Google. Eu vou passar uma tarefa para vocês para a próxima aula. Por favor, anotem. É um tutorial que desmistifique alguma teoria conspiratória. Repetindo, um tutorial que desmistifique alguma teoria conspiratória. A escolha do tema fica a critério de vocês, já que é uma tarefa para a próxima aula, e os temas podem ser efeito estufa, aquecimento global, 11 de setembro, cloroquina, terra plana, a facada do mito, não é vírus, é uma gripezinha e vaza-jato.
Fiquem à vontade, afinal de contas, nós não temos um projeto de educação a seguir. Vamos seguir com a nossa aula, que nós já passamos da metade do tempo, e eu pergunto para vocês: o que é liberdade nos dias de hoje? O que é liberdade nos dias de hoje? A liberdade é um paradoxo. Não se pode pensar no conceito de liberdade sem pensar no próximo. Liberdade você tem na sua casa, no seu quarto, na sua cama, mas nas ruas, nas escolas, impraticável. Pensar no Brasil é pensar numa população de aproximadamente 226 milhões de habitantes com realidades completamente distintas umas das outras. E o que te faz pensar que a liberdade que você tem é a mesma que se aplica ao seu colega? Olhe para você, para a sua roupa, para o seu corpo, para o tom da sua pele e me diga se tudo que nós acabamos de discutir até aqui se aplica a todos que estão aqui nessa sala de aula. Liberdade para sair às ruas e voltar a hora que eu quiser? Liberdade para escolher com quem eu vou transar? Liberdade para não usar máscara? Não. A liberdade é uma utopia. E esse conceito só se aplica ao cidadão de bem, ao cidadão comum. E é esse cidadão que vocês devem lutar para ser e não lutar contra ele. Muitos desvirtuam das nossas melhores intenções a todo momento. Nos idealizavam como incompetentes, tolos. A nossa incompetência nos trouxe até aqui. E sabe o que eu acho mais interessante nisso tudo? É que eu não preciso me apegar a nada para dizer o que eu penso. Sim, o que eu penso. Eu não precisei de um diploma para isso. E quantos de vocês aqui agora não se sentem mais confortáveis para realmente dizer o que pensa? Estava tudo na cabeça de vocês. Inquietos, magoados, repletos de rancor. Vocês não são muito diferentes de mim. Gente, existe uma visão distorcida de qual deve ser o papel do Estado ou não. Nunca foi papel da polícia proteger a sua casa, tampouco do Estado prover as suas necessidades básicas. Serviços são bem executados quando se estabelece ampla concorrência. Mas, se existem movimentos políticos legítimos que defenderam tanto a legalização do aborto, e eu não quero discutir sobre isso, todos nós sabemos que aborto é crime e dá cadeia. Mas, se existem tantos movimentos políticos legítimos que defenderam tanto a criminalização da homofobia, por que essas mesmas pessoas que defendem tanto liberdade querem interferir no papel do Estado e na vida privada de cada um de nós? Dizer quanto eu devo ganhar, o salário mínimo, como eu devo guardar o meu dinheiro, o antigo FGTS. Eu tenho o direito de pagar quanto eu quiser a um empregado e ele de receber sem nos pautarmos em leis. As leis trabalhistas eram isso, serviam para empacar a economia. E todos nós sabemos aqui que é o Estado mínimo que faz um país crescer. Todos nós pagamos impostos abusivos ao longo das nossas vidas e diziam que isso serviria para diminuir a desigualdade social. Uma mentira!
Você viu isso acontecer ao longo da sua vida? Claro que não. Quem tinha uma Ferrari, continuou tendo uma Ferrari. E quem era mendigo, continuou sendo mendigo. E você continuou pagando imposto por algo que nunca vai usufruir. Mas eu sou a favor que a pessoa tenha a liberdade que quiser. Se ela quiser ir ali, cortar uma mão, vá lá, pá, corta. Se ela quiser ir ali, se matar, vá lá, pá, se mata. Se quiser ir ali tatuar sua cara inteira, vá lá, tatue. Quer casar com um homem, com mulher, seja lá com o que for, case. A vida é sua, estrague-a como quiser. Mas vocês têm a péssima mania de dizer que o problema do Brasil está na capital, que são os grandes, que são os políticos. Mas é muito fácil, né? Fala da falta de honestidade política quando deixamos de analisar que nós a representamos dentro das nossas microesferas. Eu te pergunto, quem aqui nunca usou a senha da Netflix do amigo? Quem aqui nunca furou uma fila? Quem aqui nunca comprou uma falsificaçãozinha no camelô? Quem aqui nunca baixou nada no torrent? Quem aqui nunca pediu uma nota fiscal fria para a prestação de um serviço? Quem aqui nunca sonegou nada no imposto de renda? Quem aqui nunca molhou a mão de um garçom com R$50 e não viu problema nisso? Cada imposto que foi sonegado foi uma aposentadoria que não foi paga. E sabe quem é o responsável pelo fim da Previdência Social? Você! Gastamos tempo e dinheiro demais com educação para vocês simplesmente acharem que podia dizer o que quiser. Ensino superior para quê? Serviu para alguma coisa? Todo o dinheiro investido em educação no nosso país foi completamente distorcido. Quem usava as universidades públicas era exatamente quem saía de cursos médios caros. A faculdade pública era exatamente para quem podia pagar. Mas quem sustentava essas universidades? Era o pobre, a doméstica, o pedreiro. Então, para que ter investido tanto dinheiro em educação, em faculdades públicas, se quem precisava realmente não podia usufruir? Usaram como desculpas as cotas para minimizar a desigualdade social. Uma mentira! Foi uma forma de enraizar esse disparate socioeconômico ao ponto de dizer o quê? Que quem podia usufruir da universidade pública também era 10%, 20% de pobres, pretos e índios. Eu te pergunto, vai lá e me diz se tem índio cursando medicina. Vai e me diz se tem pobre cursando engenharia. Quem fez foi o filho do rico. E sabe por quê? Porque podia estudar de manhã, à tarde, à noite. O pobre não. O pobre tem que trabalhar. E se der tempo, faz um cursinho aí qualquer de meio período de uma das áreas que não tem menor relevância para a sociedade, como ciências humanas. Faculdade de arte. O que é arte? Eu me lembro das manifestações de maio de 2019. Primeiro maio, depois junho, até a greve de agosto. Ficou conhecido como Movimento dos Idiotas Úteis. Foi um corte gradativo até que, por fim, eles tiveram que aceitar.
As universidades públicas foram vendidas, algumas para iniciativa privada, outras viraram igrejas. O fim da universidade pública não foi uma perda. A universidade privada foi um ganho. Hoje, uma bolsa de estudos faz todo sentido. Você ganha por mérito próprio. Não é mais uma cota, não é mais uma esmola. Ninguém aqui gosta de receber esmola. Nem um mendigo gosta de receber esmola. Hoje, formamos menos pessoas, mas a qualidade é infinitamente melhor de quem sai formado. Com isso, temos cidadãos mais conscientes, como no auge da Revolução de 64. Mas, se estamos aqui, é para fazer algumas reparações. Sim, algumas pequenas reparações são necessárias. Mas hoje, com investimento maior em segurança pessoal e em leis mais rígidas, temos um país melhor. A pena de morte, por exemplo, é algo justo em países civilizados como nos Estados Unidos, por exemplo. Eu penso que o Brasil está na direção certa. O país já não comportava mais tanta gente presa. Era uma verdadeira fábrica de criar criminosos. Era necessário, sim, leis que nos autorizassem o extermínio legal dessas pessoas. Afinal de contas, elas servem para quê? Se estavam presas é porque não serve para nada. Mas aí vocês vão me questionar, professor Humberto, Arthur, Emílio, Ernesto, Batista, podem morrer inocentes? Inocentes podem morrer em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Mas aí vocês vão me perguntar, professor Humberto, Arthur, vocês não vão me perguntar mais nada. O lugar de fala de vocês acabou. Vocês vão apenas ouvir. As vozes dissonantes aqui e em qualquer lugar do Brasil serão caladas. Teste surpresa. Anotem, por favor. Eu vou ditar o cabeçalho. Colégio Militar Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Professor Humberto Arthur Emílio Ernesto Batista. Disciplina História. Data de hoje, 17 de março de 2031. Pergunta número 1. Como você imagina o Brasil daqui a 10 anos? Repetindo. O nosso tempo acabou. Por hoje é só. Vocês estão dispensados.